Qual a diferença entre perseguição e vida difícil? Como nós podemos renovar o nosso homem interior, a nossa vida interior, a nossa alma? Como, por exemplo, lidar com tantos problemas à nossa volta, dificuldades, situações difíceis e não deixar que a nossa alma venha a ser afetada? Como é que o apóstolo Paulo lidava com essas questões do sofrimento, das perseguições que ele enfrentava, de todos os problemas que cercavam a sua vida no cotidiano? Então é assuntos como esse, temas como esses, que nós iremos abordar na aula de hoje. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a fazer parte aqui do nosso canal, da nossa comunidade e juntos estudarmos a palavra de Deus. A aula deste domingo, a lição de número 10, fala sobre a renovação cotidiana do homem interior. Nós iremos aprender que nós somos seres humanos, temos um corpo físico, mas também temos uma alma e um espírito. E se essa alma não estiver bem, se essa alma não for renovada, nós não teremos força também fisicamente para enfrentar. Veja que as piores enfermidades que têm destruído muito a nossa geração têm sido a depressão, têm sido enfermidades da alma, doenças da alma, têm colocado pessoas enclausuradas, presas, refém do medo, do pânico, do terror, da fobia, gente cheio de complexo de inferioridade e acabam não conseguindo ser feliz, não conseguem ter uma vida externa. Então veja que nós somos seres humanos, carnais, mas temos um espírito, uma alma que precisa estar bem para que nós possamos viver bem. E como alma, como espírito, nesse corpo que depende de Deus, precisamos ter uma renovação diária do nosso dia a dia. Então na aula de hoje nós vamos tratar sobre vários assuntos ligados aos temas que já citei por aqui, perguntas que fizemos até aqui, e eu preciso que você se inscreva no nosso canal, você dá o likezinho aí, o joinha, se inscreve e ativa o sininho para você receber as informações do nosso canal em primeira mão. E assim juntos nós vamos estudando a palavra de Deus e você vai sendo edificado para a glória do nome do Senhor. Então vamos à nossa 10ª aula de hoje, uma aula que está fazendo parte da nossa do nosso terceiro trimestre de 2023. Essa revista está com um tema maravilhoso, escrita aí pelo pastor Douglas Batista, um comentarista excelente, de um conhecimento muito profundo. O tema da nossa revista é A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, cada aula está vindo na intenção de fortalecer você, para você enfrentar esse espírito de Babilônia, esse espírito que tem dominado o mundo nos nossos dias atuais. E é bom que você que está me ouvindo agora, pega aí papel, caneta. Se quiser assistir algumas das aulas anteriores, as aulas que estão aí na nossa playlist, então é só você acessar o nosso canal, Renato Bromochenkel, e aí você vai estar por dentro de todas essas aulas que nós temos por aqui, tá bom? Então fica com a gente e vamos estudar a palavra de Deus. A renovação cotidiana do homem interior, a nossa 10ª lição, ela tem como texto base, como texto áureo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, que diz assim: Por isso não desfaleçamos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Só para você entender um pouco aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse versículo aqui da segunda carta aos Coríntios, ele está dizendo que por isso não desfaleçamos. Quando ele usa essa palavra desfaleçamos, lá no grego, ela dá uma denotação de não desistir por causa da perseguição, não desistir por causa da oposição, da resistência que há contra o ministério. É nesse contexto que Paulo está tentando dizer para os irmãos: por isso não vamos desfalecer, não podemos desfalecer. E aí ele continua no pensamento: ainda que nosso homem exterior se corrompa, essa palavra aqui, corromper, não está ligada à ideia da corrupção financeira, da corrupção por dinheiro, mas esse corromper aqui está falando de corroer, vem a ser deteriorada
o corpo nosso humano, nosso corpo exterior está se decompondo, está se corrompendo, né? Cada dia vai ficando mais velho, as doenças, as enfermidades, as rugas, até um ponto que nós vamos desfalecer, no caso, morrer fisicamente. Porém, ele diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, ainda que o corpo, né, fisicamente vá envelhecendo, mas ele permanece, né, a renovação da alma ela continua no nosso interior. Deixa eu só conferir uma outra versão, por exemplo, uma versão um pouco diferente aqui para você ver o que, que diz a versão NVI. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Então veja que só comparar com algumas versões, não precisa nem conhecer grego e hebraico, que eu não conheço, né, as pronúncias de grego e hebraico, a gente estuda um pouquinho aqui, mas é muito básico. A gente já consegue ter noção do que o texto original fala, transmite para nós. Por isso que é bom sempre você comparar várias versões da Bíblia para que você possa se aprofundar a cada dia. E nosso objetivo, né, nessa aula de hoje é refletir com você sobre as adversidades enfrentadas por esse homem interior. Vamos refletir um pouco, né, os tipos e modelos e meios, né, dos quais nós passamos pelo sofrimento, enfrentamos, né, as dificuldades da vida, do dia a dia, da nossa caminhada, como nós enfrentamos tudo isso. Nós temos como objetivo compreender quais são as dificuldades na vida que não podem ser comparadas com a glória futura. Qualquer que seja a dificuldade que você está enfrentando no seu dia a dia, nada pode comparar para aquilo que esperamos receber das mãos do Senhor, a glória futura que será revelada a cada um de nós. E também nós precisamos nos despertar quanto alunos, professores, membros da igreja, servos do Senhor, para buscar um renovo espiritual, para fortalecer a nossa vida espiritual, nosso homem interior, renovar nossa alma sempre, para que nós possamos viver sempre, cada vez mais, na presença do Senhor. Então vamos ao nosso primeiro ponto, para que nós possamos compreender aquilo que a nossa revista promete tratar no dia de hoje. A nossa aula de hoje, ela está dividida em 3 pontos. E é bom que você se mantenha em cada ponto, dê uma lida boa na revista antes, para você compreender o que cada ponto vai falar, para não ficar repetitivo, ou não falar tudo dentro de um ponto só e o outro ponto já fica, né, praticamente vazio, sem argumentação. Então é bom que você analise. Inclusive é muito bom quando o professor também analisa toda a revista, para ele não antecipar assuntos que serão tratados na revista posterior. Então, ele sempre está familiarizado dentro do que ele vai dominar o texto, o assunto, para que ele tenha um domínio legal para passar para os alunos. Para isso, inclusive, para que você tenha bons argumentos aí, para que você fique bem preparado para a aula, nós temos a sugestão de alguns livros aqui no nosso canal. Você pode entrar aqui na nossa descrição e aí você vai ver vários links de livros que nós estamos sugerindo para que você possa estudar. Inclusive a próxima revista já está disponível também, o link está aqui, né, na descrição. Eu não vou comentar aqui agora para você não ficar tão curioso, deixar o vídeo e querer saber, né, já conhecer a nova revista e já quer estudar a nova revista antes de terminar essa revista. Veja que ainda falta muitas aulas ainda. Nós estamos agora na aula 10, falta a 11, a 12 e a 13. Então, faltam 4 aulas, né? 10, 11, 12 e 13. Então, falta ainda 4 aulas para terminar. Então, ainda falta um terço praticamente do trimestre para terminar. Então, se atenha a estudar esses assuntos. E a próxima aula vamos falar sobre, a próxima revista vamos falar sobre missões, né? Sobre a importância missionária da igreja, o que a igreja precisa fazer como missões. E já está disponível aqui, você pode adquirir no link, você clica aí, já compra a sua revista, faz o seu pedido, compra a quantidade que você precisa, compra com antecedência para você não deixar faltar para os seus alunos aí ou para a sua igreja, tá bom? Então, dito isso, vamos seguir ao nosso tema. Então, o primeiro ponto fala sobre o sofrimento exterior. Esse sofrimento exterior é bom que a gente, a nível de introdução, veja que o apóstolo Paulo não está tratando de um sofrimento que ele enfrentou por algumas circunstâncias que a gente acaba causando o sofrimento na nossa vida. Então a gente precisa compreender isso para a gente não generalizar e achar que todo o sofrimento que a gente passa é por causa do Evangelho. Às vezes nós enfrentamos alguns sofrimentos, alguns problemas, algumas perseguições
por erros mesmo que nós cometemos no nosso dia a dia, por nossas escolhas, né, por nossas escolhas erradas, precipitadas, ou pelas influências, né, das pessoas que estão à nossa volta. Então é bom a gente começar a aprender a separar essas questões. Por exemplo, às vezes acontece uma chuva numa cidade, um desastre natural, uma causa natural, e traz sofrimento sobre toda a população daquele lugar. Isso é uma circunstância natural onde todos enfrentam. Então não adianta você achar que você é uma pessoa amaldiçoada, que isso não aconteceu na cidade, um desastre, uma circunstância, um problema que aconteceu e gera sofrimento. Né? Sofrimento na pessoa, você está perdendo algo, perdeu alguma coisa, e isso é um sofrimento. Quando nós temos, por exemplo, às vezes, questões de dívida, pessoas que estão endividadas, e isso é um problema muito grave para os brasileiros, muito sério, né? Até discussões de temas políticos, de candidatos aí para tentar resolver esses problemas, porque pessoas estão devendo muito. Quando você vai estudar o perfil das pessoas que estão devendo muito, em muitos casos, em vários casos, são pessoas às vezes que acabam comprando de forma compulsiva. O crédito está muito fácil, parcelamento, cartão de crédito, né, e o crédito especial, e o cara vai utilizando todas as ferramentas que vêm à sua mão, sem um controle, sem um planejamento, e essa dívida virou uma bola de neve. E hoje está endividado. Então veja que isso aí não foi o diabo, né, que causou essa compra compulsiva. É você com seu cartão que não se controlou e acabou comprando, e foi comprando, e hoje está aí com várias dívidas na sua vida. Outros problemas, às vezes, é quando você empresta o seu nome, você financia, você é avalista de alguém, e aí você está aí com sérios problemas, né, na sua vida. E vários outros problemas por questões familiares, né? Às vezes por se intrometer em negócios alheios, como diz o apóstolo Paulo, se meter na vida de outras pessoas. Às vezes também você cometeu um pecado e agora está sendo escandalizado, seu nome está sendo difamado, você cometeu erros, você expôs o seu nome, né, a sua família, cometeu um erro e agora as pessoas estão falando de você. Aí você, o diabo está me perseguindo, estou sendo perseguido, estou. Não, não confunda as coisas. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz que nós sofremos, né, ou sofremos, quando nós sofremos por amor a Cristo, então nós devemos nos regozijar nisso. Mas aí ele diz assim, ó, agora se vocês estão sofrendo porque são, né, assassinos, ladrões, difamadores, se intrometem em negócios alheios, então aí vocês não têm como se gloriar muito não. Então ele está dizendo que pelos nossos erros, quando nós sofremos por causa das nossas escolhas erradas, aí nós temos que pagar esse preço aí, pedir misericórdia a Deus para nos ajudar, passar por isso e consertar a nossa vida. Então, quando Paulo está falando da sua experiência, que aqui é o nosso primeiro subponto, experiência de Paulo, o apóstolo Paulo ele sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da sua vida espiritual. Essas adversidades externas, o apóstolo Paulo está sofrendo porque ele é fiel aos princípios da palavra de Deus, porque ele está sendo fiel à causa de Cristo, ele está sendo fiel ao Senhor que o comissionou, que o chamou para a obra. E por isso é que ele está passando por esse sofrimento. Tribulações acima de suas forças, a ponto de perder a esperança da preservação da própria vida, como ele diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 8. Ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então o apóstolo está dizendo aqui que quando ele estava na Ásia, uma viagem pregando o evangelho, não há um registro ao certo o que foi que aconteceu ali. De sorte que o que aconteceu foi algo tão terrível que o apóstolo chegou a se desesperar da própria vida. Então a gente está falando de alguém que está sofrendo por amor ao evangelho, por amor à causa de Cristo. Por ser fiel ao Senhor, ele está sendo perseguido. Ele estava sendo atribulado numa situação difícil. Então, é assim que a gente consegue compreender que tipo de sofrimento que Paulo estava enfrentando. Veja que ele vai dizer que ele passou por prisões, por açoites, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Veja, por exemplo, na segunda carta, capítulo 11, verso 23 a 27. Olha o que ele diz. São ministros de Cristo,
e ele né, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então veja que o apóstolo ele está mostrando para a igreja de Corinto, aqui na segunda carta, há quem diga que essa seria a terceira, uma primeira carta, né? Segundo os dados coletados da própria primeira carta, você consegue compreender que provavelmente Paulo já tinha escrito uma primeira carta e provavelmente essa carta não entrou no cânon sagrado. Alguns estudiosos acham que essa carta se perdeu, acabou sumindo com o tempo. E a segunda carta, né, aí foi escrita a segunda carta que nós chamamos hoje de primeira, e a terceira é chamada de segunda carta. E Paulo era muito questionado por muitos obreiros que haviam naquele tempo, que queriam rejeitar o ministério dele, que queriam desprezar quem ele era como homem de Deus. Então, por isso Paulo está escrevendo, dizendo que são ministros de Cristo, né? Falo de mim mesmo, falo como fora de mim. E ele está dizendo, eu ainda mais, e eu tenho trabalho prestado, eu passo por isso, e ele vai mostrando aqui uma seção de sofrimentos, de apedrejamentos, de açoites, de perseguições, de fadiga, de fome, de sede, de frio e nudez que ele passou para enfrentar e chegar onde ele chegou. Então Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada da fé, quando ele diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, verso 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus irão padecer as perseguições. Então veja que Paulo está sempre mostrando que as perseguições que ele enfrentava estava ligado à sua vida com Deus, à sua vida com Deus, à sua vida com o Espírito Santo, à sua vida de comunhão com o Evangelho. Porque há pessoas que sofrem, mas sofrem por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, dos seus pecados que estão cometendo, e o sofrimento está sendo ocasionado a essa pessoa, essa perseguição está desencadeada contra essa pessoa. Mas há casos, e a gente tem que separar cada caso, que o sofrimento veio porque a pessoa estava pregando o evangelho, vivendo de acordo com o evangelho, no trabalho por ele ser uma pessoa correta, por ser honesto, né? Na sociedade, no trabalho, no trânsito, onde quer que seja, há pessoas às vezes que enfrentam sofrimento porque quer viver uma vida correta, uma vida exemplar, e por isso sofrem perseguição. Então somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, somos frágeis. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, a quem resplandecer em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então veja que o apóstolo está mostrando que nós somos frágeis, nós somos vasos de barro, vasos frágeis, que sofre, que passa por dificuldades, que chora, que sente dores, que erra também, né, que comete falhas também. E somos seres humanos. E como seres humanos, a glória de Deus está neste vaso de barro para mostrar para nós que não é nós mesmos, que não somos nós que somos bons, mas é a glória de Deus que resplandece através da nossa vida. O homem exterior, ele padece e sofre ataques por causa da cruz. Veja que Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, verso de número 9 a 10, ele diz, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então Paulo está mostrando para
os seus leitores, e principalmente para Timóteo, que era um novo obreiro, um obreiro que estava começando a obra. Ele está dizendo, sofro até como um malfeitor. Estou, né, sofrendo como se eu fosse um bandido, uma pessoa que cometeu o pior dos crimes. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Paulo não se sentia um prisioneiro de Roma, ele se sentia um prisioneiro de Cristo. Então ele não era preso das circunstâncias. Apesar de fisicamente o seu corpo estar retido, né, detido dentro de uma cadeia, preso. Mas foi ali que ele escreveu cartas maravilhosas. Inclusive, o pastor Russell Shedd escreve aí um livro maravilhoso, conhecido pelo tema, né, de As Epístolas das Prisões. Pensa num livro maravilhoso, onde vai tratar sobre epístolas que nasceram justamente em momentos que Paulo estava preso. E ele produziu essas epístolas que é de uma preciosidade para nós nos dias de hoje. Veja que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 5, ele diz: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes de em tudo fomos atribulados. Por fora combates e por dentro havia o temor. Veja que por fora a carne lutando, combate, e por dentro a alma sentindo temor, sentindo ali, né, a adversidade, a alma sentindo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Mas Paulo estava fazendo o quê? Perseverando. Olha o exemplo do apóstolo Paulo que estava escrito no segundo ponto, no segundo subponto. Ele diz assim: mesmo diante do sofrimento, Paulo não retrocede nem nega a fé. Ele diz, por exemplo, para Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, verso 7, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o exemplo que Paulo está dando para nós de como enfrentar o sofrimento, de como enfrentar a adversidade. Seja ela cometida nesse sofrimento ocasionado por erro, por circunstâncias, por familiares, por pessoas à sua volta, por circunstâncias que não estão no seu domínio, seja qual for. Persevere, tenha resistência, permaneça buscando sempre a presença de Deus. E eu tenho certeza que você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Veja que nas provações, né, suas provações forjaram a confiança que ele tinha em Deus. Então Paulo cresceu na presença do Senhor. Há um texto que eu gosto muito, que é o capítulo 42, verso de número 5 do livro de Jó, quando Jó diz assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu o conheço com os meus olhos. Então veja que as circunstâncias que Jó viveu aumentou o conhecimento dele acerca de Deus. E há uma frase que eu sempre digo Deus não nos prova para nos conhecer, mas para que nós possamos conhecê-lo. Porque ele é onisciente. Se Deus é onisciente, ele conhece passado, presente e futuro. Ele conhece todas as coisas. Então ele não precisa me provar para me conhecer. Agora eu sim preciso das provas, das lutas, dos sofrimentos do dia a dia, para conhecer quem é o Deus que eu estou servindo. É isso que Jó está dizendo. Hoje eu conheço ele agora com os meus olhos. Depois dessa prova que eu passei, a minha intimidade com Deus aumentou. Então veja, suas provações forjaram a confiança de Deus. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Segunda carta de Paulo, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo que a confiança, as provações, forjou essa confiança, aumentou essa confiança que ele tinha em Deus, a ponto de não confiar mais no seu potencial, na sua própria capacidade, mas entender que Deus era capaz de, ainda que ele viesse a morrer, ele poderia ressuscitar dos mortos. Veja Filipenses capítulo 4, verso 12 e verso 13, quando ele diz assim: eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como o padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos que ele aprendeu a viver, né, tendo fartura, tendo coisas boas, tendo tudo à sua volta. Mas ele também agora compreendeu, ele sabe agora como é viver com cada circunstância, um momento bom e um momento difícil, um momento de grandes crises e os momentos de bonança. Que ele está dizendo que aprendeu, porque tudo ele pode naquele
que o fortalece. Então, ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Então, a confiança dele em Deus aumentou à medida que ele foi provado. As experiências dele com Deus. Nas suas fraquezas, né? Paulo vai dizer isso aqui, suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Então, mesmo as fraquezas, as limitações, as falhas que ele tinha, ou qualquer coisa que pudesse ocasionar, servia para aprimorar a sua vida. Era um instrumento divino na sua vida. Ele vai dizer isso na segunda carta, capítulo 4, verso 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então Paulo está dizendo que isso tudo que ele passava era um instrumento, uma forma de Deus usar para operar na sua vida. Ele mesmo vai dizer aos romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Veja também na segunda carta, ainda segunda carta, capítulo 12, verso 9 e 10, ele diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então veja que tudo isso que ele passou por amor a Cristo. É aquilo que a gente está dando ênfase desde o início do nosso comentário, para que a gente não possa estar sofrendo e passando por situações e não é por causa do evangelho em si. São nossos erros. Se é por causa dos nossos erros, vamos corrigir e vamos seguir a Cristo e sendo fiel à sua palavra, e assim a gente vai estar sempre em fidelidade, em amor a Cristo. Por exemplo, quando você olha o sofrimento de José, por ser fiel, o sofrimento dos 3 jovens na fornalha de fogo, aqueles 3 jovens eram fiéis. Quando você olha para Daniel, Daniel era fiel ao Senhor, por isso foi parar onde parou. Então toda a perseguição que você vai ver com as pessoas de Deus, Davi sendo perseguido por Saul. Então tudo aquilo ali era por Davi ser fiel, ter um chamado, um propósito, e o rei estava decidido a persegui-lo. Então você vai observando que todas essas perseguições não é por causa do mau caráter dessas pessoas, não é por causa dos erros dessas pessoas, mas é por causa da fidelidade que essas pessoas exerciam ao Senhor e aos princípios do reino de Deus. Então vamos seguir. O legado do apóstolo Paulo, ou seja, sua vida está a serviço do mestre. É isso que ele vai nos ensinar através do seu exemplo. Quando ele diz na segunda carta, capítulo 4, verso 11 a 12 e depois o verso 15. Ele diz assim: E assim somos, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então a vida de Paulo era uma vida a serviço do mestre. E como está sendo a nossa vida? Estamos vivendo a serviço do mestre, uma vida voltada para os princípios da palavra de Deus, porque se não estiver, precisamos estar vivendo uma vida como o exemplo que o apóstolo Paulo está passando aqui para a igreja. Veja que o legado do apóstolo Paulo é um legado de perseverança, é um homem que não desistia, é um homem que não voltava atrás, não retrocedia nas suas decisões firmes que ele tinha com Deus. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo ele não desanima, ele não recua, ele persevera, porque é uma convicção que está dentro do seu coração, que é mais forte do que qualquer problema que está à sua volta. Ele diz assim, João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que ele venceu o mundo. Nós também podemos, querido, vencer em Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Hebreus capítulo 10, verso 39, o escritor diz:
Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então, a exemplo que nós temos aqui de Paulo, dos apóstolos, dos escritores sagrados, é que eles não desistiram. E nós podemos seguir o exemplo também e não desistir. Ainda falando ainda do primeiro ponto acerca do sofrimento, nós temos aqui a esperança do crente. O contraste entre as aflições do homem, né, e o poder de Deus é grande nas Escrituras. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo da segunda carta, capítulo 4, verso 8, e nós vamos analisar aí até o verso 9 e você vai ver. Por exemplo, olha o que ele diz: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E veja que em todas as circunstâncias, o cristão está aqui vivendo uma vida de contraste. Ele passa por atribulação, mas ele não fica angustiado na sua alma. Sua alma consegue sobreviver a isso. Está perplexo. Ele acha estranho tudo que está acontecendo à sua volta, mas ele não desiste. O cristão é pressionado, o crente mas não é esmagado. Ele não é destruído naquilo ali. Ele está meio confuso, mas ele não se desespera. Ele permanece firme. Ele está sendo ameaçado por pessoas, por circunstâncias, mas ele não é abandonado pelo Senhor. Ele está sendo derrubado ali, pancado ali, mas ele sempre vai ficando de pé, se ergue novamente. É o que a Bíblia diz no livro de Provérbios. Ainda que o justo venha cair 7 vezes, esse não fica prostrado, porque o Senhor se encarrega de cuidar. Então é essa confiança que nós temos. A esperança do crente é que ele tem o Senhor como auxílio. Deus sempre prevê um meio de escape. No verso de número 13 da primeira carta de Paulo, no capítulo 10, ele vai dizer: não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Veja que o apóstolo está dizendo e argumentando com a igreja, através da mensagem divina, que o Senhor sempre dará o escape. O Senhor sempre irá prover o recurso, a libertação, ele vai, o socorro, né, a dificuldade, como está prometido lá no livro de Isaías ainda, né, que nós passamos pelas águas, elas não irão submergir. Ainda que nós possamos passar, né, pelo fogo, a chama não iria arder, não iria nos queimar, porque ele está dizendo que vai passar conosco. Então esse é o conforto do cristão, esse é o que nós temos como esperança da nossa vida. Temos a esperança da vitória e da vida eterna, sabendo que o que ressuscitou o Senhor, Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então veja que a nossa esperança, ela não está apenas no alento humano, nas questões humanas, mas está depositada no Deus que um dia nos levará para estar com Ele. E assim nós teremos, né, dos nossos olhos limpo todas as lágrimas. Não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento, porque Cristo enxugará dos nossos olhos. Não devemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança de Cristo. Quando Paulo escreveu a Tito, ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós podemos e devemos viver, com a esperança, com a convicção de que o Senhor é aquele que abençoa a nossa vida, guarda a nossa alma e conforta o nosso coração. Veja o que o pastor Douglas Batista diz no seu livro. Ele diz assim: é nas tribulações que o cristão aprende a confiar inteiramente em Deus e na sua soberania, e ainda se habilita a consolar os que padecem das mesmas aflições. Então, é nesses momentos difíceis, de angústia que nós vivemos, que a gente aprende a confiar em Deus e também a ser consolo na vida das outras pessoas. Então vamos ao nosso segundo ponto, que é sobre a renovação interior.
E essa renovação interior, esse segundo ponto, está dividido em 3 subpontos. E aí nós temos aí o fortalecimento diário. Como é que a gente consegue renovar o nosso interior? A partir de um fortalecimento diário, cotidiano, algo constante, né? A gente precisa fazer através do exercício da nossa fé e da nossa vida com Deus. O poder do Espírito, ele atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Na primeira carta de Paulo, capítulo 2, verso 12, ele diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que a nós é dado gratuitamente por Deus. Ainda na segunda carta, capítulo 4, verso 16, ele diz: Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que esse é o textuário da nossa revista. Então observe que o apóstolo está mostrando para nós que o Espírito Santo nos capacita, ele nos fortalece, ele nos prepara para um fortalecimento. E esse fortalecimento ele precisa ser o quê? Diário na nossa vida. Veja, por exemplo, este renovo ocorre por meio da santificação pessoal. Fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Então, se você quer fortalecer a sua vida espiritual, você precisa exercitar a santificação pessoal. O que é essa santificação pessoal? É quando a gente se afasta do pecado e consagra a nossa vida para uso exclusivo de Deus, para uso exclusivo do Senhor. Veja, por exemplo, o que Paulo diz na segunda carta, melhor em Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja, por exemplo, Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 28. Ele diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então veja que a gente precisa viver uma vida de santificação pessoal, né? E como é que a gente se santifica? Quando a gente se dedica exclusivamente ao Senhor. Quando nós utilizamos do nosso corpo, do nosso pensamento, das nossas ações, da nossa vida para a glória do nome do Senhor. Como Paulo disse, né? Tudo que pensamos, falamos, como procedemos, agimos, tudo em nós possa ser para a glória do nome do Senhor, seja para glorificar o Senhor. Se nisto a gente glorifica o Senhor, então nisso a gente deve pensar, nisso a gente deve viver. Isso é a santificação pessoal. Não sei se você, nesse momento, está ouvindo um barulhinho aí. Aqui na nossa cidade está chovendo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E aí, se ficar um pouquinho um barulho aí, vai perdoando a gente vai tentar aplicar um filtro aí para diminuir esse barulho, tá bom? Mas vamos continuar. Então, a santificação, pessoal, fidelidade, que é quando nós exercemos a nossa vida de fidelidade ao Senhor, somos fiéis aos princípios da palavra de Deus. Somos fiéis àquilo que está escrito na palavra do Senhor, aquilo que a palavra de Deus pede para nós fazermos. Quando nós temos reverência, respeito pelo Deus, pelas coisas sagradas, pelas coisas espirituais. Quando nós vivemos uma vida de oração, de busca constante à presença do Senhor, de jejum, né, de temor de Deus. O temor de Deus pauta o nosso coração e a gente tem temor, a gente respeita a presença de Deus, a gente tem temor pelas coisas que Deus nos ensina. Né? Vamos subir no púlpito, vamos pregar o evangelho, vamos parar diante de uma classe, vamos parar diante das pessoas, o temor de Deus está ali. As pessoas podem não estar vendo o que eu estou fazendo, mas Deus está vendo. Deus está. Então o temor de Deus é isso. É aquela consciência. Quem é que ia ver Daniel orando naquele quarto? Ele não precisava nem orar. Se for olhar pela ótica humana, ele poderia ficar lá. E quem é que ia saber se ele orou ou se ele não orou? Mas ele decidiu orar, porque havia um propósito no seu coração de 3 vezes ele falar com Deus. Então é baseado não no olhar humano, porque pessoas iam ver, porque iam aplaudir, porque ele estava orando. Mas ele estava sozinho, em secreto. Ele ia lá e orava. E alguém foi lá e, se fosse hoje, né, ia filmar, tirar uma foto. Olha lá, o Daniel está fazendo pedido, petição, está desobedecendo a ordem do rei.
mas Daniel estava exercendo fidelidade para com Deus. Então não podemos permitir que as aflições nos desanimem. Devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. E ele diz assim, primeira carta de Paulo, capítulo 16, verso 13: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Que nós possamos, meu querido, vigiar. É o que o texto está nos ensinando. Estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente, corajosos, né? Corajosamente, sejam corajosos, fortalecei-vos. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então nós precisamos, querido, nos renovar o nosso compromisso com Deus, o compromisso de servir, o compromisso com a palavra do Senhor. E nós vamos estar sempre vivendo uma vida de renovação interior. A renovação interior também acontece com esse eterno peso de glória. Quando nós comparamos, né, o que tem por vir com o que passa nessa vida, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é momentâneo. Veja, por exemplo, o que está escrito na segunda carta, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve, ela é passageira. Então, toda vez que você comparar os seus problemas, as suas dificuldades, as lutas que você está enfrentando no dia a dia, tudo que você colocar e olhar e comparar com o que está por vir, com o que Deus tem para você, então você vai, né, surfando em cima dos problemas, das ondas, das dificuldades. Porque tudo isso é momentâneo, é passageiro. A Bíblia NVT, ela diz assim, uma nova linguagem, ela diz assim: pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem em nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa é a gente pensar assim, a gente viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. É olhar que tudo que a gente enfrenta, todos os sofrimentos, fadigas e lutas do nosso dia a dia, jamais podem ser comparadas com a glória, com a graça e com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas vamos mais. Veja que Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14 vai dizer: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja que a adversidade serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir, impulsionando você a ir adiante, a você seguir firme na palavra de Deus. Então, não desanime. Esquece as coisas que vão ficando para trás. Lógico que a gente não está falando de esquecer um legado, né, as nossas raízes, as nossas origens. Está falando aqui de esquecer as coisas que vão ficando, né, os probleminhas, as perseguições, as angústias, né, os desprezos, o sofrimento. A gente vai ignorando essas coisas, vai esquecendo. E a gente vai avançando para o alvo, avançando para o soberano prêmio de Deus que está reservado para as nossas vidas. A fé ela se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Veja que está aí. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora eu vejo com os meus olhos. É o que Jó diz no capítulo 42, verso 5. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, verso 67. Todos esses versículos que eu estou citando aqui são os versículos da própria lição. Então é bom que você saiba isso para você não ficar aí, eu preciso notar, já está na própria revista sua. É só lá é citado, é colocado só apenas geralmente a citação, né, do número e não está o conteúdo, senão a revista ficaria muito extensa. Então, nesse caso, você pode notar alguns versículos, coletar alguns versículos e levar para você facilitar a sua leitura ali junto com os alunos para que você possa compreender bem a palavra de Deus. Então devemos ser sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas são inevitáveis.
As aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória que está por vir. Romanos capítulo 8, verso 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ô meu irmão, não dá, não tem como comparar. O que está por vir, o que está diante de nós, né, que está adiante de nós, o que está para acontecer na nossa vida é muito maior, infinitamente maior o que Deus tem para as nossas vidas. Então não tem nem comparação, porque a glória de Deus, esse peso da eternidade, da glória, é maior do que qualquer coisa nesta vida. E aí, para você entender a renovação interior, é preciso você compreender também a visão da eternidade. É essa visão que está colocada em Paulo, que faz ele superar qualquer luta, qualquer adversidade da sua vida. Ele diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então hoje a gente olha para as coisas que se veem: carro, casa, posição, status, emprego, né? Tudo são passageiros. Qualquer cargo, qualquer função, qualquer status, qualquer coisa humana dessa vida que lhe dê alguma vantagem, alguma coisa de te achar, que você achar que você é grande, tudo isso é passageiro. São perecíveis. Mas quando nós olhamos para as coisas que são eternas, as coisas que a gente não consegue ver humanamente falando, mas são eternas, é o nosso nome escrito no livro da vida, o perdão dos nossos pecados, uma vida de comunhão com Deus. Você pode ter cargo, pode não ter cargo, pode ter função, pode não ter função, pode ser rico, pode ser pobre, independente de sua condição, do seu status, da sua posição, o seu nome com Cristo, sua vida perdoada na cruz do Calvário. É isso que importa. E isso é que vale a pena acima de qualquer coisa nesta vida. Então Paulo está dizendo, ele diz assim: porque não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que não se veem. Então vamos estar atento mais às coisas espirituais que podem estar ocultas aos nossos olhos, mas estão reservadas pelo Senhor para nós na eternidade. Paulo apela ao exercício da fé bíblica com uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso de número 1 está dizendo para nós que a fé ela está fundamentada em coisas que a gente não vê. Coisas que são superficiais, às vezes você não tem como ver, mas a fé está fundamentada num fundamento que a gente consegue esperar com paciência e alcançar a graça de Deus na nossa vida. Veja, por exemplo, Colossenses capítulo 3, verso 2. O crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então esse deve ser o nosso pensamento para que nós possamos renovar a nossa vida interior. Para que nós possamos ter uma renovação interior, a gente precisa estar atento, focado naquilo que a Bíblia tem reservado, que a palavra de Deus tem reservado para nós, que é o que está na eternidade. O pastor Douglas Batista diz assim: devemos desenvolver uma visão espiritual que mantém um foco firme não no mundo visível dessa vida temporal, mas no invisível mundo eterno. É assim que nós devemos desenvolver a nossa vida espiritual. Vamos aí ao nosso terceiro ponto, que diz sobre os desafios de hoje. Quais são os desafios que nós enfrentamos hoje? Diante de tudo isso que está sendo ministrado nessa aula, há uns desafios que são colocados diante de nós para que nós não possamos viver essa vida espiritual, essa renovação espiritual. E o que é e quais são esses desafios? É essa cultura secularista. Esse é o nosso primeiro subponto. Então, quais são os desafios? Essa cultura secularista. Essa cultura do mundo que nós estamos vivendo, ela nos faz a não viver essa vida espiritual. O espírito de Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes.
Veja que Apocalipse capítulo 17, versos 5 e 6 diz: na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então é um sistema materialista que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todos os valores da sua palavra. Esse mundo secularista, imediatista, de um ativismo constante da nossa vida na terra, correndo atrás da nossa sobrevivência. Precisamos dar um conforto para os nossos filhos, precisamos de um carro, precisamos da faculdade, precisamos de um celular, precisamos de tecnologia, precisamos de tantas coisas e a gente vai deixando uma vida espiritual em segundo plano. Nos envolvemos tanto com as coisas terrenas, com ganhos, com prestígios, com dinheiro, com coisas passageiras e vamos nos esquecendo de quem somos, da nossa identidade espiritual, da nossa vida como ela deve ser com o Senhor. Um mundo materialista, onde um aparelho que você compra hoje está desatualizado amanhã. A tecnologia que surge hoje já não é mais a mesma de amanhã. E aí você correndo atrás de promoções, de compra e de satisfazer os desejos da alma, os desejos carnais. Não tem tempo para buscar a Deus, para ir a uma escola bíblica dominical, para frequentar o culto, para estar participando da comunhão, crescendo numa vida espiritual. E aí você acaba vivendo uma vida completamente cega pelo espírito da Babilônia, por esse espírito que está dominando o mundo atual. O Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, que resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Ezequiel capítulo 22, verso de número 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não destruísse mais a ninguém, eu achei. O Senhor está procurando, querido, fiéis nesta terra. Gente que esteja disposta a se comprometer com o reino, os valores de Deus e viver uma vida autêntica, onde quer que você esteja. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, na rua, no trânsito, na política, na sua vida no cotidiano, de lazer, onde você estiver, o nome de Cristo ser glorificado. É esse tipo de gente que o Senhor está procurando. Gente comprometida com o reino de Deus, que faça a diferença onde passar. É alguém que está servindo a Deus, que é fiel no trânsito, que é fiel, né, no dia a dia, na casa, como esposo, como pai, como esposa. É fiel ao Senhor em qualquer lugar que você esteja pisado os seus pés, você exerce fidelidade ao Senhor. Seja na cova como estava José, ou na feira sendo vendido a Potifar, ou na casa de Potifar, ou no cárcere, ou no palácio. Onde você estiver, seja fiel ao Senhor. Esteja na brecha, esteja no lugar certo, porque o Senhor procura homens fiéis para que possam fazer a diferença nos dias atuais. Vamos ao nosso segundo subponto. E é por isso que é um desafio esse relativismo doutrinário, né? É um outro ataque ao processo da desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Estão tornando verdades fundamentais, a palavra de Deus está se tornando relativa. Valores absolutos do reino estão sendo colocados em segundo plano. Relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Então, adaptar a mensagem bíblica para agradar pessoas, para agradar segmentos, onde partes seletivas da Bíblia são pregadas e até distorcidas para adaptar a verdades, né, do cotidiano, para agradar pessoas, para criar uma mentalidade, uma narrativa humana sobre as pessoas. A Bíblia precisa ser pregada de forma autêntica, verdadeira. Uma das coisas que tenho adotado no meu ministério é sempre a pregação expositiva das Escrituras,
para que a gente não fique pulando, sendo seletivo. Você pregar, não digo aqui que querendo te estabelecer que é o único método correto de pregação, longe de mim de tentar passar isso. Mas vejo que é um dos métodos mais precisos na exposição das Escrituras. É quando você consegue passar uma série bíblica, né, para a igreja, quando você ensina sobre todas as cartas da Ásia, né, sobre todos os milagres de Jesus. Assim como acontece com a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, pegamos um tema para fazer uma exposição completa, para que as pessoas sejam edificadas em todos os temas necessários para a edificação da vida espiritual. Porque às vezes nós acabamos por ir pregando temas mais convenientes da atualidade. Temas que vai falar sobre a autoajuda, né? Ainda que seja temas como ajuda do alto, mas ficamos só naquela mensagem: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, e não tratamos de assuntos sérios que precisam ser tratados nos nossos dias. E as verdades eternas estão sendo relativizadas dentro do ensinamento teológico. Já não basta aí, né, os relativismos seculares, verdades que não são mais absolutas nessa sociedade. Às vezes, na própria pregação do Evangelho, a mensagem autêntica de mudança, de transformação não é mais exposta, não é mais ministrada, né, para o camarada perdoar o seu irmão, amar o seu próximo, né, viver uma vida autêntica, né, viver aquilo que prega, viver aquilo que é ensinado, viver a palavra de Deus para ser honesto, sério, pessoas diferentes na sociedade que venham ser contra essa cultura corrompida, essa cultura que está em decomposição espiritual. Então a gente precisa viver uma vida pautada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, no capítulo 4, já estamos concluindo a nossa aula, verso de número 3, verso 4, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja, querido, que na NVT, a versão NVT, esse mesmo texto vai dizer assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes diga apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então há pessoas que estão assim. Elas já não querem mais viver o verdadeiro evangelho. Com essa onda da tecnologia, da internet, que eu vejo como uma bênção também para a igreja. Né? Hoje é a oportunidade de pregar o evangelho aqui nas redes sociais, usar a nossa rede social, Instagram, Facebook, né? Todas as nossas redes sociais para ministrar o evangelho é algo maravilhoso. Mas essa evolução também, ela traz consigo os seus riscos. Se levanta muita gente que é mestre, muita gente que é doutor, ensinador, teólogo, conhecedor. A gente viu isso, por exemplo, quando aconteceu aí essa enfermidade que tomou conta do mundo, né? Tanta gente virava especialista em alguma coisa para dizer alguma coisa, e a gente viu às vezes até algumas mentiras sendo colocadas ali de gente dizendo que é aquilo que não era. Então, sendo enganadas, e assim também estão na vida espiritual. Pessoas que querem ser enganadas, esse é o detalhe também, né? Existe quem quer enganar, quem está enganando, e gente que quer ser enganado. E aí ele só quer ouvir o mestre, né? Procurarão os seus próprios mestres. Gente que vai buscar gente que fala o que agrada a ele, o que ele gosta, o que ele simpatiza. Ele não procura ver a veracidade do texto sagrado, exposição da Bíblia. E nisso aí vai surgindo gente agregando seguidores, né? Agregando pessoas à sua volta, onde não trata o verdadeiro texto, a Bíblia Sagrada como deveria ser tratada. Mas que Deus tenha sempre misericórdia de nós. Que nós possamos viver a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Não há problema nenhum você ouvir pregações, ouvir a palavra de Deus. Isso é mais do que normal e as igrejas hoje estão fazendo isso, investindo nos cultos online, né? Nas gravações das escolas bíblicas dominical. Textos estão sendo produzidos justamente para alimentar a internet, para que pessoas possam ser alimentadas pela palavra de Deus e tenham um ensino correto. Porém, você precisa ser um cristão de Bereia, que ouve e analisa se aquilo que está sendo dito está conforme às Escrituras.
Às vezes o cara dá uma definição de uma palavra grega lá que você, né, um grego, um hebraico, que ele disse que ele falou que é especialista, e aí muda o sentido, o texto da Bíblia. Você pode não saber o grego e o hebraico, mas você pode pegar a Bíblia em várias versões, comparar versão por versão aquele versículo que está sendo traduzido por aquela pessoa. E aí você vai ter a compreensão correta do que está dizendo aquele texto. E aí você, peraí, todas essas traduções erraram e só essa pessoa está certa? É um alerta para você pensar, ter maturidade, está fundamentado na palavra de Deus. O pecado está sendo hoje aceito e tolerado, e infelizmente pela própria igreja. Aceito e tolerado, aceitando o pecado como se fosse normal, perdoando falhas, fraquezas e admitindo pecados como se fosse normal. Às vezes nós não toleramos o erro de pessoas que são mais distantes, mas toleramos os erros dos mais próximos, dos mais íntimos, dos amigos, né, dos parentes. Nós estamos vivendo assim. E isso está destruindo a igreja, destruindo as bases da igreja no Brasil. E precisamos ter muito cuidado com isso. O crente renovado ele deve reagir contra essa inversão de valores. O crente ele precisa resistir ao espírito da Babilônia. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme Judas, capítulo 1, verso 3. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi nos dada. Então nós temos uma fé, irmãos, que foi entregue a cada um de nós, uma base, uma estrutura bíblica para seguirmos ao Senhor Jesus. E precisamos batalhar para viver diferente, para sermos diferentes, ainda que isso nos custe alguma coisa. Mas o importante é viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. E já concluindo o nosso terceiro e último subponto da revista, todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. Esse é um dos desafios que nós enfrentamos no tempo presente. Satanás é o Deus deste século e o mundo jaz no maligno. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que é a imagem de Deus. Então a gente percebe que todos nós temos uma batalha espiritual. O inimigo não quer ver ninguém servindo a Deus como deveria servir. Haverá sempre, sempre haverá as perseguições, os embates, mas o cristão, ele precisa batalhar na vida espiritual. 1 João capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Há um sistema maligno, um espírito, né, de Babilônia, um espírito maligno que domina a mentalidade do homem presente, do homem, da sociedade odierna. Mas a gente precisa entender que através da graça de Deus os nossos olhos vão sendo abertos pela palavra e a gente consegue compreender, entender aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Lá no Gênesis, lembra? No capítulo 3, quando ele seduziu, a serpente seduziu Eva, e ela diz assim, disse, né, Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi do fruto. Então ela foi enganada, começou lá, sendo enganada. Estava ouvindo o pastor Hermel, né, João Maria Hermel, e ele dizendo que não sabe o que foi que o inimigo protegeu aos anjos caídos. Foi que como ele conseguiu enganar tantos anjos para o seguir, para formar ou tentar formar uma rebelião contra Deus. Mas a Bíblia diz que uma terça parte foram enganados e com eles sofre o desprezo eterno. Então a gente percebe que o inimigo ele é especialista em enganar pessoas, em manipular as pessoas. Existem pessoas que é assim, né? Seres humanos que é especialista em construir narrativas, em enganar pessoas, em criar falácias, fábulas para enganar as outras pessoas. E assim também é o adversário da nossa alma. E a gente precisa estar preparado, cuidando disso, com muito cuidado, para que a gente não venha a ser enganados. Para que a gente faça como o apóstolo Paulo disse, né?
para que a gente possa viver uma vida para salvar tanta gente e a gente acabar perdendo a gente mesmo, perdendo a nossa vida. Veja, por exemplo, que está escrito na segunda carta de Paulo, capítulo 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Gente, como a simplicidade da vida cristã tem se afastado de muita gente. A ostentação, a soberba, a arrogância, a ideia de se sentir superior aos demais, tem tomado conta do cenário cristão, das vidas das pessoas. E eu não estou dizendo aqui que nós, como cristãos, não podemos viver uma vida com qualidade, ter uma boa roupa, um bom relógio, um bom carro. Não estou falando disso. A simplicidade da vida cristã. Esse evangelho de Cristo, evangelho simples, descomplicado, uma vida onde a vida, o testemunho cristão fala mais do que as nossas palavras. Isso tem se afastado e Paulo diz aqui, eu tenho temor que a simplicidade do evangelho ela se afastem de vocês. Vocês sejam enganados como a serpente enganou Eva, engane vocês também. E Paulo está aqui orientando a igreja. Meu querido, é com essa arma, o engano, que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas nesse mundo. Apocalipse capítulo 12, verso 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então veja que o inimigo engana. E a gente acha que às vezes ele só engana as pessoas que estão no mundo, que não são cristãs. Só o ímpio, a pessoa que é ímpia. Mas ele tem enganado. Paulo está dizendo aqui, eu temo para que ele não engane vocês que são servos do Senhor. Ele enganou Eva. E ele tem enganado muita gente ao longo da Bíblia, derrubado grandes líderes, grandes obreiros, grandes servos do Senhor, servas do Senhor. Ele tem feito um arrastão, destruindo, desmoralizando pessoas, reputações, histórias, denominações. E a gente precisa ter muito cuidado. Os espíritos malignos influenciam os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Efésios capítulo 2, verso 2 diz: Em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse espírito que opera nos filhos da desobediência, eles podem também estar atraindo, seduzindo pessoas. Veja o verso de número 12 do capítulo 6 da carta aos Efésios. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então nossa luta não é contra homem, não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Está sendo combatido e precisa ser combatido é o adversário da nossa alma, o inimigo. Nós precisamos ter cuidado para nós não estarmos expulsando Pedro. Jesus expulsou, não foi Pedro, Jesus expulsou o demônio. Para trás de mim, Satanás. Não era Pedro que estava sendo expulso, Pedro continua. Então a gente precisa ter cuidado para a gente não estar combatendo a carne, combatendo a pessoas, a seres humanos. Porque essas pessoas precisam ser resgatadas, perdoadas, recuperadas pela graça de Deus. Mas há pessoas que estão combatendo pessoas, combatendo seres humanos, desprezando seres humanos. Enquanto que a Bíblia diz que nós precisamos recuperar, resgatar o perdido, salvar a alma das pessoas, repreender o diabo. Atrás de mim, some para lá. Mas as pessoas ficam para a glória de Deus. E já terminando aqui, o crente renovado, da posse da armadura de Deus, ele deve posicionar contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica
por todos os santos. Meu querido, pastor Douglas Batista diz assim sobre Efésios capítulo 6, verso 11. Deus não deixou a sua igreja vulnerável diante das hostes do mal. Ao contrário, uma poderosa armadura espiritual está disponível a todos os cristãos. Então vista-se dessa armadura. Capacete, couraça, escudo, né? As sapatos, né? A couraça, a espada. Se prepare com essa armadura para que você possa se proteger das astúcias e ciladas do adversário. E nós chegamos ao final da nossa aula concluindo dizendo que apesar do padecimento das aflições, o nosso homem interior ele não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. Por isso, não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso interior ou o nosso exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna reservado para os fiéis. E nós concluímos dizendo que nós necessitamos da renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Então, meu irmão, persevera. Está sofrendo, está passando por dificuldade, por lutas, por perseguição, se mantenha firme na rocha que é Cristo. Uma firmeza inabalável da palavra de Deus. E assim seremos sempre mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe por meio dessa palavra. E que você seja ricamente abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Concluímos por aqui pedindo você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá um likezinho aí, um joinha de gostei, se inscreve e ativa o sininho. Deixa o seu comentário é importante demais sobre essa revista. Né? Quando você deixa seu comentário aqui, você nos motiva a continuar fazendo esse trabalho. E temos a dica aqui de vários livros, né? Para que você possa comprar, adquirir um livro e você também vai estar ajudando o nosso trabalho, o nosso ministério. Deus te abençoe. Que jamais a graça de Deus possa faltar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, esse é o nosso desejo e a nossa oração. Deus te abençoe.